mesmo. Mas aí até chovendo é quente. I hope everybody had a good time getting to hear from Dr. Manny Fernandez yesterday. Queridos, eu espero que vocês tenham tido um bom tempo ontem ao ouvir o pastor Manny, ao Dr. Manny. I heard that y'all asked him a lot of good questions yesterday and kept him a long time. Eu soube que vocês fizeram muitas boas perguntas a ele ontem e isso tomou bastante tempo. That's good news for me. Get all those tough questions out of the way. So I don't have any. Isso para mim é ótimo, porque assim todo o trabalho difícil ficou com ele, isso me dá mais tempo. Well, guys, we're going to pick it up in Jeremiah chapter 30 and start with talking about these 4 chapters here, Jeremiah 30 through 33. Nós vamos voltar agora ao livro de Jeremias, e nós vamos voltar ao capítulo 30 de Jeremias. Abra sua Bíblia, nós vamos agora nos dedicar a Jeremias do 30 ao 33. The goal tonight is to at least wrap up Jeremiah, possibly cover Lamentations as well. Nosso objetivo nessa noite é conseguir concluir o livro de Jeremias e, quem sabe, possivelmente também entrar em Lamentações. All right. So, starting off with Jeremiah chapter 30. Então, começando por Jeremias, capítulo 30. Now, first of all, this whole section, or these 4 chapters, are commonly referred to as the book of consolation. Então, toda essa sessão que compreende esses 4 capítulos do livro de Jeremias, eles são chamados de o livro da consolação. Because it draws a pretty stark contrast, a pretty significant contrast to the first 29 chapters of Jeremiah. Então, esse livro, o livro da consolação, ele é uma sessão bem diferente. Ela faz um contraste bem significativo com os primeiros 29 capítulos de Jeremias. Because the first 29 chapters are primarily about the judgment of the nations. Basicamente, os primeiros 29 capítulos de Jeremias tratam sobre o julgamento da nação. With some of the restoration kind of sprinkled in there sporadically through those chapters. Nós podemos ver Deus falando sobre a restauração da nação, mas de maneira muito esparsa, bem esporádica, nesses 29 capítulos. These 4 chapters are just the opposite, where most of it is about the restoration, with a few reminders about the judgment. Mas nesses 4 capítulos, nós vamos ver exatamente esse contraste, porque esses 4 capítulos tratam basicamente sobre a consolação do povo e faz, às vezes, alguma menção, poucas menções sobre o julgamento da nação. So let's start by taking a look in chapter 30 and have somebody read verses 12 through 17. Então a gente vai para Jeremias, capítulo 30, dos versículos de 12 a 17. Então eu quero pedir uma pessoa voluntária para ler Jeremias 30, de 12 a 17. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal e a tua chama é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possas ser curado. Não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento, tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados.
e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Thank you. Obrigado, irmã Sandra. So we have a reference to all the pain, all the hurt, and all the wounds that the people of Judah and Israel are going to go through. Temos aqui uma menção de toda dor, de toda ferida, de toda dor pelo qual o povo de Israel, na verdade, Judá, passou, pelo qual ele passou. But the emphasis of this whole section is found in verse 17. Mas a ênfase de toda essa seção desse livro, dessa parte desse livro, está no versículo 17. Their suffering is extreme sins, but that just means that the healing is going to be that much miraculous. Então, a dor que eles estão sentindo, que eles tiram, ela foi muito intensa por causa também da profundidade dos seus pecados, e isso demonstra também que a sua cura será maior ainda. And he will care for those whom no one cares for. E o Senhor irá cuidar daqueles que ninguém mais se importa. One of the neat things about this section, these 4 chapters, is how uniquely the restoration is referred to. Uma das coisas desses 4 capítulos é do que se trata a consolação, a que se refere a consolação. Well, you'll notice throughout the book of Jeremiah and through a lot of the prophets is that the restoration of Israel and Judah depend on the destruction of Babylon. O que vocês vão ver em Jeremias e também em outros profetas é que a restauração de Judá, ele depende também da destruição da Babilônia. But in these 4 chapters, future restoration never is tied to the downfall of Babylon. Mas in these 4 chapters, Yeah, in these 4, 30 through 33, yeah. Yeah. E nesses 4 capítulos, a futura restauração do povo de Deus não está necessariamente atrelada à destruição da Babilônia. Instead, the restoration is tied not to military conquest, but theologically. Let me see how far I can go. Okay, you can think. Well, I translate. Well, I'll just let you translate. I was going to say it Yeah, but yes. Mas a restauração do povo, ela não está atrelada à questão militar. A restauração do povo agora não se trata de uma restauração que será adquirida por uma conquista militar. Rather, it's tied theologically to the fulfillment of the Abrahamic and Davidic covenants. Mas a restauração do povo está teologicamente atrelada à aliança de Deus com Abraão e à aliança de Deus com Davi. So the restoration comes from the blessings of those fulfilled covenants through this new covenant coming about. Então, a restauração ela virá a partir das bênçãos do cumprimento dessas alianças para também se cumprir na aliança que está por vir. And there's a few themes
that you see running through this book of consolation. E há alguns temas que você verá ao longo desse livro da consolação, desses 4 capítulos. As you learned in Bible study methods, it's important to recognize words and phrases that are repeated a lot of times. E como vocês aprenderam no método de estudo bíblico, é importante você notar palavras e frases que se repetem com frequência num determinado trecho do texto bíblico. So, in the book of consolation, you see repeated 59 times Yahweh says, Yahweh declares, or Yahweh spoke. Então, nesses 4 capítulos, você vai ver 59 vezes a expressão Yahvé fala, Yahvé declara e Yahvé disse. So it's this emphasis on the authority of Yahweh in this book. Então você vê nesse livro a ênfase sobre a autoridade de Yahvé. Is that there's a continued promise of restoration for both Judah and the northern kingdom of Israel. And there's going to be unity of the two. Então, outra coisa que você vai... A restauração tanto do povo de Judá quanto também do reino do norte, quando Deus vai restaurar também o reino do norte e vai unir tanto Judá quanto o reino do norte. Because it's what would happen oftentimes throughout the Bible is that Israel would specifically be a reference to the northern kingdom. But here in Jeremiah chapter 30 and 31, Israel is a reference to the unified kingdoms. Okay. Who was the reference first? Who was the Judah? Israel. Israel was always a reference to the northern kingdom, but here in 30 and 31, it's the reunified altogether. Okay. I missed. No, you're good. You're good. Just repeat. Yeah, is used here in a future sense for the reunited kingdoms. Ok. O termo Israel aqui nesse livro, ele é usado para se referir à unidade, ou pelo menos à reunião dos 2 reinos, né, separados, o reino do norte e o reino do sul. Quando, em outros momentos na história, Israel se referia a todo o povo de Deus, né? Aqui ele se refere a esse povo unido, tanto do norte quanto do sul. Let's take a look at those. So let's have somebody read chapter 30, verse 10. Eu vou pedir para alguém ler Jeremias 30, versículo 10. Portanto, não tenham medo, meu servo. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Thank you. And then let's have somebody flip to chapter 31 and read verses 1 and 2, please. Eu gostaria que alguém agora, outra pessoa, abrisse em Jeremias 31, versículos 1 e 2. Ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Thank you. So any good Jew, their ears would perk up, their senses would perk up upon hearing these verses.
this declaration? Qualquer bom judeu, ele teria seus ouvidos agora aguçados, ou pelo menos eles teriam sua atenção captada para as declarações desses versículos. Because Israel had been taken away about 100 years prior to these declarations. Lembram-se que o Reino do Norte, Israel, havia sido levado cativo um pouco mais de 100 anos atrás, antes dessas declarações. And what is called the Jewish diaspora, or I think you know the term. Okay. They're spread out all over the kingdom of Assyria and spread out all throughout the land. Então, quando naquela época houve, né, a diáspora judaica, quando o Reino do Norte se espalhou por todo o território. So for the kingdom of Israel, the clans of Israel, all of them, to come in, that means that not only the Babylonian captives, but also the Assyrian diaspora all have to come back. O que significava dizer que não somente os judeus que haviam sido cativos pela Babilônia, mas também todos os judeus que foram espalhados pelo cativeiro da Assíria, eles também seriam trazidos de volta para serem reunidos. That is a tremendous promise from Yahweh. Aqui existe uma tremenda, uma grandiosa promessa de Yahvé. One that should have caught the Jews' attention. Uma promessa que com certeza chamou a atenção dos judeus. So it's a big deal that it's all the clans of Israel are mentioned here, and that Israel is the term used rather than individual groups. Aqui, todos os clãs de Israel estão sendo incluídos. E o termo Israel é usado para incluir todos os clãs, sem falar especificamente de um ou de outro. All right. Let's move on. Let's take a look at, let's have somebody read about this new covenant in chapter 31. Eu vou pedir para alguém agora ler sobre essa nova aliança no capítulo 31. Let's have somebody read verses. Start with, of course, with 31. Let's wrap it up with 34. So 31 through 34. Jeremiah 31 to 34. Yes, sir. Yeah? Yep. Então, alguém poderia ler Jeremias 31, dos versículos de 31 a 34? Jeremias 31, de 31 a 34. Vou ler. A Obrigado, nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Thank you. So we could spend
all month talking about this. But some of the interesting things that in verse 34, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord. Uma coisa interessante que eu quero destacar aqui está no versículo 34, quando diz assim: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. So the Great Commission of Matthew will be complete. There will no longer be a need for evangelism. There will no longer be a need for church planting, because everyone will believe in the Lord. Então, a grande comissão em Mateus, de acordo com esse texto, ela estará completamente realizada. Não será mais necessário a obra da evangelização, não será mais necessária a obra de plantação de igrejas, porque todos conhecerão o Senhor. And again, earlier in verse 33, he talks about the house of Israel, referring to the entire, all the clans, or the entire kingdom, the reunified kingdom of Israel. E aqui no versículo 33, ele fala sobre a comunidade de Israel. E lembra-se que esse termo Israel se refere a todos os clãs de Israel, aos reinos reunificados de Israel, tanto o norte quanto o sul. All right, going back to earlier in chapter 31, I want us to read verse 4 and verse 21. Verse 4 through 31? No, just and. So 4 and 4 21. and 41 or 21? 21. 21. Eu vou pedir que alguém agora, a gente vai voltar um pouco, em Jeremias 31. Eu queria que alguém lesse o versículo 4 e o versículo 21. Versículo 4 e 21. Ok. O 4 diz assim: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. E o 21 diz: põe-te marcos, finca postes que te guiem, preste atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Thank you. So what is Israel referred to as in these two verses? Por qual termo Israel é chamada aqui nesses dois versículos? Virgem de Israel? Virgin. Good. Then in Jeremiah 1 through 29, what are some of the terms used to describe Israel? E de Jeremias 1 até o 29, quais são os termos usados para se referir a Israel? Seria virgem. Virgem. De Jeremias de 1 a 29? Jeremias de 1 a 20. De Jeremias 1 até Jeremias 29, qual é o termo que mais é usado para se referir a Israel? Acho que é virgem mesmo. Não é isso. I think they are in doubt, Matthew. E, pastor, eu acho que meu povo, né? Meu povo. Ok. Tell them, Matthew. They are in No, I'm doubt. gonna give him a second. I don't care. You can take a second. Look where look Do at you a like them? contrasting term, not virgin, but Yeah, what is I know. Israel commonly? Yeah. Just give him a second. Lembram-se agora o seguinte, que o trecho de Jeremias de 1 a 29, ele faz contraste com Jeremias de 30 a 33.
Se em Jeremias, de 30 a 33, Israel é chamada de virgem, e é um livro de consolação e restauração, Jeremias de 1 a 29, que é um trecho de juízo e julgamento, e é contraste, qual é o termo contrário à virgem? Com que faz contraste com virgem? Prostituta. Sim. Prostituta. Prostituta. Prostitute. Good. Where did you find that? Well, they understood your idea. Okay. Well, All right. Take a look at você... Jeremiah. Take a look at Jeremiah chapter 3, verse 6. Dê uma olhada em Jeremias 3, versículo 6. Dê uma olhada lá em Jeremias 3, 6. Let's have somebody read that for us. Alguém poderia ler, por favor? Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Yeah, good. Let's have somebody read. Let's have somebody read verses 7 through 10. Qual foi esse que a irmã leu? É Jeremias 3, 6. And now 3, 7 through 10. Yeah. E outra pessoa leia, por favor, o mesmo capítulo, Jeremias 3, de 7 a 10. E eu disse, após ela ter feito todas estas coisas, volta para mim. Porém, ela não retornou. E a sua irmã traiçoeira, Judá, viu isto. E eu vi quando, por todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu adultério, eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, a sua irmã traiçoeira, Judá, não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta. E aconteceu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra e cometeu adultério com as pedras e com os troncos. E ainda por tudo isso, a sua irmã traiçoeira, Judá, não voltou para mim com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Obrigado, irmã Beth. Wow. So Israel played the whore and Judah one-upped her by seeing everything that Israel's doing and increasing the sin. Então, Israel, ela banca a prostituta e Judá segue o seu exemplo, se tornando prostituta e fazendo coisas ainda piores do que Israel. And then somehow, in chapter 31, Israel is twice referred to as a virgin. E agora, de alguma maneira, em Jeremias 31, Israel é chamada de virgem. Amazing that God shows so much grace, so much mercy, that he transformed them from whore to renewed in sexual purity. É impressionante, é maravilhoso ver a graça e a misericórdia de Deus transformando Israel de uma prostituta em alguém sexualmente pura. Let's have somebody read chapter 31, verse 13. Just 13. Yeah, verse 13, yeah. Então, alguém pode ler Jeremias 31, versículo 13? Então, a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza.
So where Jeremiah 1 through 29 talked about an end to all music and all joy, here in chapter 31, God restores the music and the gleeful dancing. Em Jeremias, de 1 a 29, nós vemos toda a alegria e toda a dança terminando. E agora, nesse trecho de Jeremias de 30 a 33, nós vemos Deus restaurando a alegria e a dança. Okay, let's talk about chapter 32 real quick. Vamos falar um pouco agora, rapidamente, de Jeremias 32. So 30 and 31, chapters 30 and 31 don't have any historical designation to it. It's not written during a certain king. There's no historical events mentioned in those chapters. Jeremias 30 e 31 não tem nenhum tipo de menção histórica, não faz nenhum tipo de alusão histórica, nenhum tipo de alusão a qualquer rei. No, 32 gives a very clear historical point. Mas no capítulo 32 tem aqui uma referência, um ponto histórico muito claro. And that's helpful because most of Jeremiah is in a very random chronological order. E isso nos ajuda muito porque Jeremias ele nos apresenta a sua história de maneira ele faz uma apresentação da história muito aleatória e não de maneira cronológica. The only chapters that are in chronological order are 37 through 45. O único trecho de Jeremias que está em ordem cronológica são dos capítulos 37 a 45. The rest of Jeremiah, you kind of got to figure out where they plug in because they're random. O restante do livro de Jeremias, a gente tem que bem aleatório, a gente tem que ficar procurando aonde aquela passagem de Jeremias se encaixa. Instead, Jeremiah focuses more on focusing on certain words, where words are repeated in sections rather than chronological order. O interesse de Jeremias é muito mais com palavras e com temas do que seguir uma ordem cronológica. And on different themes that are taught. That's why the different groups, 1 through 29, and then 30 through 33. That's why those groups are together. Jeremias está muito mais preocupado com temas que ele quer ensinar, como, por exemplo, Jeremias de 1 a 29 fala do julgamento e de 30 a 33 trata de outro tema que é a consolação e restauração. So you'll notice that the same event is mentioned multiple times throughout Jeremiah, but you just kind of get different views, different angles on that story. Você vai ver que no livro de Jeremias, o mesmo evento ele é repetido várias vezes e ele é repetido sempre sendo apresentado de diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista. So in chapter 32, Jeremiah is under arrest for, in chapter 32, it says for prophesying. E no capítulo 32, nós vemos que Jeremias está preso porque ele está profetizando. We later find out that he's under arrest for and held in this court for trying to go to the land that he buys here in chapter 32. E depois nós vamos ver mais adiante que Jeremias ele é mantido preso porque ele estava voltando para essa terra que ele está comprando, esse campo que ele está comprando no capítulo 32. And you also notice these similar type stories as in chapter 52 is almost an exact copy with some added details to chapter 39.
chapter 52 is Uhum. almost the same as chapter 39, just with a few additional details. Nós vamos ver também, por exemplo, que o capítulo 52 de Jeremias é quase que uma cópia do capítulo 39, somente com mais alguns detalhes. Então, o capítulo 52, ele é quase que uma cópia exata do capítulo 39. All right. Just real quickly, chapter 32, you see a couple of unique things that are significant historically. Há algumas coisas aqui, alguns pontos que são muito únicos em questões históricas. First of all, this is one of those times where God proves that it is him giving the prophecy by confirming it through certain events. A gente vê aqui que verdadeiramente é Deus quem está falando através de Jeremias, porque Deus, ele prova que é ele quem está falando por meio da realização de alguns eventos. So he proves that it's him giving the prophecy by this man showing up to sell him this field. Então, Deus prova que é ele quem está falando a Jeremias, né? Através dessa imagem, por exemplo, de um homem que vem para vender um campo para Jeremias. He buys the field, but he's really, Jeremiah isn't so sure about the wisdom of buying this field because he knows it's probably, it might not go well. Jeremias, ele está um pouco em dúvida e hesitante porque ele não tem certeza sobre a sabedoria ou se é uma decisão sábia comprar aquele campo, porque ele sabe que as coisas não iriam bem, as coisas não estavam indo bem. Let's read verses 24 through 25. Vamos ler agora em Jeremias 32, versículo 24 e 25. Se alguém puder, por favor. 24 e 25. Eis que as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. So he's like, I know you're capable, Lord, but the field for money and get witnesses, buy the field and get witnesses, though the city is given in your hands, the Chaldeans, like, why am I supposed to do this? Can you repeat the beginning? You're just mentioning. Yeah, I'm just reading the verse. But 24. Starting in verse 16, Jeremiah recognizes the greatness of God over and over and over. But then he's asking this question, what about buying this field? Like, why am I supposed to buy this thing? Are you sure? Jeremias continuamente, ele reconhece a grandeza de Deus através das suas palavras, mas nesse momento ele pergunta e questiona a Deus assim, por que eu devo comprar esse campo? And then he goes on, the Lord replies. E assim o texto prossegue, Deus responde. Go ahead and pick it up. Let's have somebody read verses 42 through 44. 42 to 44. Yep. A gente vai ler agora Jeremias 32, de 42 a 44, e eu mesmo vou ler, tá bom, meus irmãos? Diz assim, assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo,
também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. So even though the destruction is guaranteed, so is the restoration. Da mesma maneira, mesmo que a destruição seja certa, a restauração também é certa, também é garantida. So Jeremiah isn't showing faithfulness to the Israelites, but faithfulness to God in his promised restoration. Jeremias, ele não está colocando, depositando sua fé nos israelitas, mas ele está depositando fé nas promessas do Senhor, que prometeu que iria restaurar. And I'm not sure how many of you guys have studied this before, but let's go ahead and read verses 13 and 15, and you can see clearly here how Israelite contracts worked. Ok? Jeremiah 32. Verses 13 through 15. Ok. Nós vamos ler agora Jeremias 32, de 13 a 15, e a gente vai ver aqui como é que o texto, né, nos mostra um contraste. Jeremias 32, de 13 a 15. Alguém poderia ler? E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as no vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Thank you. Obrigado. So essentially how a Jewish contract would work is first you assemble a group of witnesses. Perdão, meus irmãos, eu disse Então, como é que funciona um contrato judaico? Primeiramente, para se fazer um contrato judaico, você reúne um grande número de testemunhas. And you see the same thing in the book of Ruth, where Boaz, in chapter 4, gathers a group of witnesses. Você vê isso, né, em outras partes da Bíblia, por exemplo, no livro de Ruth, no capítulo 4, quando Boaz, ele reúne um grande número de testemunhas. This is very similar to that story, where it is Jeremiah's right to restore or redeem this property, this field. E a mesma coisa está acontecendo aqui, quando Jeremias, o direito de Jeremias, Jeremias está por praticar o seu direito de resgatar esse campo. Somebody read verse 7 for us real quick. Alguém, por favor, lê o versículo 7 rapidamente. Eis que Ananei, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Natote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Obrigado. So it's the same thing. There's no wife that comes with it, but like in Ruth, but here Jeremiah has the right, the family right, to redeem a field by purchase. Então, nós vemos a mesma coisa acontecendo aqui, diferente do livro de Ruth, quando Boaz, quando compra o terreno, vem junto com ele uma esposa, mas aqui em Jeremias, ele tem o direito de adquirir uma propriedade, porque ele tem a prioridade na compra de uma propriedade, porque ele tem o direito de adquiri-la.
So in the view of the witnesses, there would be an agreement between the two parties and then two pieces of paper or parchment or animal skin. Ok? Então, aqui, diante das testemunhas, estão essas duas partes que estão entrando num acordo, onde elas vão celebrar um contrato, onde ele será escrito, e nesse caso aqui, seria escrito no couro, né? No couro de um animal. And what would happen is the same thing would be written on both pieces of parchment. Então, o mesmo contrato, as mesmas palavras seriam escritas em duas partes separadas, né? Haveriam duas peças ou duas partes desse contrato, tendo tudo escrito igualzinho. It'd be verified by all the witnesses that the same thing was written. Isso seria verificado, né, por todas as testemunhas. Then one of them would be sealed. E uma dessas partes do contrato, uma dessas cópias do contrato seria selada. You could either tie a string through holes that were made in the parchment, closing it up, and then putting wax to hold it together. Wax? Yeah, like candle wax. Ok. Like candle, yeah. Ok. Você pegaria uma dessas cópias, né, do contrato e você enrolaria, você faria um laço, né, para amarrar esse contrato, e você também colocaria sobre esse laço a cera, como que algo parecido como que a cera de uma vela, para selar o contrato, para fechar o contrato. It would be sealed, and then if that seal was ever broken, it was apparent that that closed document had been opened. E nesse caso, aquele documento estaria selado, e caso houvesse algum tipo de sinal de que esse selo havia sido partido, se saberia, então, que aquele documento havia sido aberto. So you'd have one open document, you'd have one sealed document. The owner would say that what is on this open document is the same thing that's on the sealed document, and nothing's ever been changed. And if there's ever a question about it, they'd gather more witnesses and open up the sealed document and verify that nothing had been changed. Então, o proprietário do campo, ele teria essa cópia, né, do contrato aberta de um lado, e a outra cópia selada continuaria fechada. Caso houvesse algum tipo de dúvida sobre o que estava escrito nesse contrato aqui aberto, eles reuniam as testemunhas e aí eles conferiam o que estava nesse contrato aberto e abriam o contrato que estava fechado para verificar que os dois continham a mesma informação ou os mesmos dados. So what Jeremiah is doing and what Yahweh is saying is going to happen in the future is no minor thing. O que Jeremias está aqui dizendo e falando é que aquilo que Yahvé disse a respeito do que vai acontecer no futuro não é coisa menor, não é algo insignificante. So Yahweh is saying in verse 44 that deeds will be signed and sealed and witnessed. That means that Israelites will once again possess the promised land and have the right to buy and sell. Aqui no versículo 44, Yahvé está dizendo que propriedades serão compradas e serão assinadas e serão seladas. Yahvé está dizendo, né, que a nação vai novamente adquirir aquela terra. Ela vai possuir aquela terra. That they're not just going to be governed by another country who owns their land, but that they are in fact going to have possession of it. Aqui Yahvé não está dizendo que eles serão
governados por um outro povo que possui aquela terra, mas que o próprio povo de Israel, de fato, será também proprietário da terra. All right, I want to wrap up the book of consolation. This was taking a look at a couple verses in chapter 33. Então, eu quero agora terminar essa sessão do livro de Jeremias, que é chamado Livro da Consolação, e dar uma olhada no capítulo 33. So this one should sound very familiar to all of us after studying Isaiah. Esse texto aqui, com certeza, soa bem familiar para você depois de você ter estudado Isaías. So let's have somebody read chapter 33, verse 15. Eu queria que alguém lesse Isaías 33, versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo, eu farei crescer um renovo de justiça a Davi, e ele fará juízo e justiça na terra. Thank you. So branch from David, same as saying a branch from the root of Jesse. Então, o mesmo renovo que virá de Davi será também o renovo que vem de Jessé. Then I want us to skip down to verse 22 and read that. Alguém poderia ir para o versículo 22 e ler também? Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Thank you. And then finally, let's read verses 25 and 26. E, por último, vamos ler os versículos 25 e 26. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governassem os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Thank you. Awesome. William, só repete para mim a referência do renovo de Davi. Jeremias 33, versículo 15. Valeu, obrigado. Okay, All right, Matthew? guys. All right. Well, guys, let's take a 10-minute break. Yeah, 10's fine. Let's take a 10-minute break. We'll be back and wrap up Jeremiah. Ok. Queridos, nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos e quando a gente voltar, a gente conclui Jeremias. Ok? Ok. All right. See you in a bit. Thanks, Wayne.
Olá, pessoal, vamos retornando. Chega de lanchinho. Gênia, tua dúvida era aquela mesmo, Gênia? Pastor Schenck, eu fiquei com uma dúvida aí, é que quando o pastor Matthew falou sobre essa ordem cronológica, eu estava anotando, mas acabei me passando. Não sei se foi do capítulo 37, 37. A partir do capítulo 37, eu fiquei na dúvida, não sei se alguém anotou aí e pudesse me ajudar. Eu não me lembro exatamente. Matthew? É 37 a 45. Obrigado, Imabete. Isso. 37 a 45. Ok, obrigado. Ok, Matthew, we can... William, podemos fazer alguma pergunta? Yeah, sure. Matthew, would you like to open for questions now or later? Yeah, that's fine. Yeah, we can take a question right now. We're not getting started yet. Okay, there is one question. Cristiano, pode fazer agora sim, querido. Não, minha pergunta é sobre o texto do capítulo 32. É o seguinte, considerando o caráter imediato, de cumprimento escatológico das profecias, o texto que fala sobre a compra novamente dessas terras se refere, pode ser entendido ou pode ser aplicado com relação ao retorno do cativeiro babilônico, no que diz respeito a um cumprimento imediato, e com relação ao cumprimento escatológico seria em relação ao novo Estado de Israel a partir de 1948? Matthew? Before we answer, can I have everybody turn on their cameras, please? Queridos, é de suma importância, ele está pedindo que todos liguem as suas câmeras, por favor. Alguns não ficaram com as suas câmeras ligadas na primeira parte. Matthew, sure, maybe some have not come back yet, but I'm going to ask again. Okay. Cristiano is asking that in Jeremiah 32, concerning the near and the far fulfillment of the prophecy, when Jeremiah buys a field, do you think that the near fulfillment refers to the return of Babylon, and the future fulfillment would refer to the state of Israel in 1947? No. So there doesn't always have to be a near and distant fulfillment. It's not a requirement. Okay, sorry, can you repeat? There doesn't always have to be both a near and a distant fulfillment. That just happens occasionally. Probably more often than occasionally, but it's not a requirement that happens every time. Okay, vou pedir, could you mute everybody, please? Sure. I think it's just good. Yeah, go ahead. Okay. Cristiano, ele está dizendo aqui que nem sempre nas profecias há necessidade de haver um cumprimento próximo, né? Um cumprimento imediato, como você gosta de chamar, e um cumprimento distante, um cumprimento escatológico. Isso é ocasional, não é que tem que acontecer sempre. 1947 is certainly a big, it's
a complete fulfillment on or I'd say a middle fulfillment on a lot of things, on a lot of prophecies, the restoration of Israel, the ownership of it. But I'd say possibly for this, it happens sooner than that with being sent back by Persia. Sending back by Persia? Yeah, when they were allowed back to the land. Ok. O Estado de Israel, em 1947, ele já representa o cumprimento de algumas profecias, mas ainda não é a plena recuperação de Israel. E o cumprimento dessa profecia aqui de Jeremias 32, que seria o cumprimento mais imediato, próximo, sim se refere ao momento em que o rei da Pérsia envia o povo de Israel voltar para Jerusalém, né, para Judá. Yeah, certainly them being recognized after World War II as a sovereign state and given back their land was a major step in the right direction and a major fulfillment of prophecies. Com certeza, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel recuperou sua condição de Estado e obteve de volta a sua terra, com certeza isso foi um grande passo para o cumprimento das grandes profecias a Israel. Very good. Good question. Muito boa pergunta. Obrigado, Cristiano. All right. Anything else before we move on? Mais alguma pergunta antes da gente avançar? Ok. Jolly good. All right, guys. Guys, I want to take a look at a really stark contrast of faithful versus unfaithful in chapter 35. Eu gostaria de olhar agora para algumas palavras bem contrastantes, né? Por exemplo, fidelidade e infidelidade, no capítulo 35. We're given, God basically sets up this illustration to illustrate the obedient versus the disobedient. Então, o próprio Deus dá e monta essa ilustração para mostrar o que é ser obediente e o que é ser desobediente. Because he puts on display what obedience should look like. And then right after 35, you see the quick downfall due to the disobedience of the kings. Então, primeiramente, Deus ele mostra com que a fidelidade se parece no capítulo 35, e depois no capítulo 36 ele mostra imediatamente com que se parece a queda, né, daqueles que são desobedientes. E aqui está em pauta a desobediência dos reis. So I want us to all pay careful attention to this chapter, because this is an incredible chapter, and right in the middle of really right before the demise of Judah, but it's given for a specific purpose. So I want us to take a look at as we read this whole chapter. Gostaria de pedir que vocês prestassem bastante atenção no capítulo 35, né? Porque ele é um capítulo muito importante e que nos traz muitos detalhes. All right, so let's break it up between two readers. Let's have one read the first 11 verses, and then the next person can wrap it up. Então, eu vou pedir que duas pessoas ajudem agora na leitura do capítulo 35. O primeiro vai ler de versículos de 1 a 11, e o segundo vai ler do 12 até o 19. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos,
e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém, eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Okay. And somebody else to wrap it up? Paulino. Outra pessoa poderia terminar, do 12 ao 19? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Thank you. Obrigado, meu irmão. Man. Somebody please, at least one of you, please do me a favor and preach a sermon over these guys, the Rechabites. Other time? At another time. Well, sometime soon. Ok. Preach a sermon over the Rechabites. Eu quero fazer um apelo a vocês aqui, pelo menos um de vocês, por favor, no momento futuro e próximo, prepare um sermão para pregar em cima desse texto dos Recabitas.
I mean, I just love these guys. I mean, they are so simple. Eu simplesmente amo esse povo aqui, essas pessoas. São pessoas muito simples. But notice how God just has love for these guys. Like he praises the obedience of these simple people. Vejam como é que Deus exalta essas pessoas. Como é que Deus ele mostra, né? Como essas pessoas elas são simples, ele se alegra com elas. It's not flashy. It's not meant to get anybody's attention. They are simply being obedient. Vejam que essas pessoas, elas não são pessoas radiantes. Elas são pessoas simples que simplesmente chamam a atenção pela sua obediência. These guys live in tents. They live in fields, but they don't have a vineyard. They don't have seed for crops. They're simply obedient to their fathers, obedient to the Lord. Okay. Eles são pessoas simples que vivem em tendas. Eles não têm terras, eles não têm sementes para poder semear e ter uma colheita. Eles simplesmente são obedientes ao Senhor. And God is pleased with them. E Deus está extremamente satisfeito com eles. Se agrada deles. And he wishes that the rest of his people were like these people, the simple Rechabites who were simply obedient. E ele gostaria que todo o restante do seu povo fosse como os Rechabitas, simples, pessoas simples que obedecem a ele. I mean, if you just picture these people living out in the middle of nowhere, living in no houses, no great wealth, just simple living. Se vocês puderem, criem uma imagem, né, mental dessas pessoas aqui, pessoas que não têm terra, vivem em lugares, né, diferentes o tempo todo, e eles simplesmente são pessoas de quem o Senhor se agrada, né? Ok? And then you compare that to King Hezekiah, how we read in Isaiah, how he showed the Babylonian escorts all the wealth that he had. E quando você compara os recabitas, esse povo aqui, com o rei Ezequias, lá no livro de Isaías, quando ele mostra toda a sua riqueza para os enviados, né, para os emissários da Babilônia. Had the rest of Israel been like the Rechabites, nobody would have been even interested in conquering Israel. Se o restante do povo de Israel fosse como os recabitas, ninguém estaria interessado em querer conquistar a terra de Israel. But the Rechabites had no interest in wealth. Their only interest was in obedience and simple, faithful living. Os recabitas, eles não estavam interessados em riqueza, eles estavam somente interessados na obediência e na fidelidade ao Senhor. They essentially lived in tents because they knew that this was not their home, that their home was elsewhere. Eles moravam em tendas porque simplesmente eles sabiam que a sua casa não era aqui, mas era em outro lugar. And we should live the same way, knowing that this isn't our home. Our home comes later. E nós deveríamos viver da mesma maneira, porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa, nós iremos à nossa casa mais tarde. So, I mean, it's just amazing. I love those guys. Just reminds us where we should be storing up treasures. Uhum. Eu gosto muito dessa história, dessas pessoas aqui, porque nos mostra
onde realmente nós devemos estar armazenando nossos pertences, né? Onde deve estar nossa preocupação em armazenar alguma coisa. So you compare those guys. You take those guys, you take that example, and then go immediately to the next chapter. Agora, você pega esse exemplo dessas pessoas aqui e vá para o próximo exemplo no capítulo 36. And you have Jeremiah and Baruch presenting this scroll, these commands of the Lord, this prophecy from Yahweh, as he presents it to the king. E aqui você tem Jeremias e Baruque apresentando para o rei os rolos das profecias, né? O rolo da profecia da parte de Deus. But they're stopped along the way, and some of these officials want a private reading of this scroll, and upon hearing what's on the scroll, they fear for Jeremiah and Baruch and say, "Give us the scroll, now go run and hide." No caminho, quando eles estavam a caminho, um dos oficiais pediu para dar uma olhada, né, para que visse o que estava escrito nesses rolos, e depois que ele viu o que estava escrito nele, ele diz: olha, deixa esses rolos comigo, e agora, por favor, fujam e se escondam. So let's pick up the story in verse 20. Right after they'd heard it and they told Baruch to go run and hide, let's have somebody read verses 20 through 26. Eu gostaria que agora nós lêssemos os versículos de 20 a 26. Jeremias 36, de 20 a 26. Alguém poderia ler? Aliás, eu vou ler, meus irmãos, perdão. Então deixaram um rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com ele que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abideel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Okay. Wow. Mm-hmm. Yeah. And their reaction is summarized in chapter 37, verse 2. So let's have somebody read that. Chapter 37, verse 2. E alguém agora poderia ler, por favor, Jeremias 37, versículo 2. Porém, nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que falou pelo profeta Jeremias. Thank you. So here you see this comparison between the obedient and the unobedient. And of course, we know what happens to Jehoiakim and this warning to Zedekiah. E aqui a gente pode perceber o contraste entre a obediência e a desobediência, e a gente já sabe qual foi a consequência na vida de Joaquim. And then we see Jeremiah prophesy to Zedekiah, trying to get him to change his ways. He's thrown into prison, and from prison, he gets cast into a cistern, literally lowered into a well. They're essentially left to die.
Jeremias, então, ele profetiza, né? Ele fala a Zedequias, e Zedequias, então, manda prendê-lo, e literalmente, Zedequias, ele é colocado dentro de um poço, dentro de uma cisterna, para morrer. Zedekiah literally said to the guards, you can do with him what you want. And they're like, well, I'm tired of guarding him. So I hate this guy. So they put him down in this well. Então, Zedequias, na verdade, tinha deixado Jeremias aos cuidados dos guardas e disse que façam com ele o que vocês quiserem. E eles se cansaram de estar vigiando Jeremias. Eles então colocaram Jeremias dentro de uma cisterna para morrer. And here we have another Ethiopian eunuch. Not the same one in the New Testament, different guy, not the one that Philip talks to. Uhum. E aqui nós temos outro etíope, né? Singular, não é o mesmo etíope do Novo Testamento que falou com Filipe. Ebed-Melech, who then goes to rescue and draw out Jeremiah from the cistern after getting permission from the king. E aqui nós vemos esse etíope, né? Que quando obtém a autorização do rei, ele vai e resgata Jeremias dessa cisterna. So he's essentially put on house arrest and continued to ask to prophesy. Stop, please, Matthew. Can you repeat the beginning? Yeah, so he's essentially put on house arrest and continues to act on the Lord's behalf. Sim. E Jeremias, então, agora foi colocado como prisioneiro numa casa. Ou seja, ele ficou numa prisão doméstica e dali ele continuou profetizando da parte do Senhor. And then in chapter 39, we have this description of the fall of Jerusalem. No capítulo 39, nós vemos a descrição da queda de Jerusalém. So, just kind of summarizing what happens, the story is that Zedekiah, when he knows that Jerusalem is going to fall, he runs off and is caught near Jericho by the Babylonians. Então, Zedequias, ele sabe que Jerusalém vai cair, então ele foge, ele escapa e é novamente pego perto de Jericó. He's blinded, his eyes are put out, put in chains and taken to Babylon, where he lives out his days. Então, Zedequias cegam Zedequias, colocam correntes nele e ele é levado para a Babilônia, aonde ele permanece até a sua morte. Gedaliah is put over a governor of Jerusalem and Judea to rule the people on behalf of Babylon. Sorry, I'm not aware, so I forgot the name. Gedaliah. G-E-D-A-L-I-A. Gedalias. Gedalias é colocado como governador de Judá. And what else? Gedaliah, he's put as a governor of Judah. Yep. And what else? Of those that remain. Para ser o governador daqueles que permaneceram em Judá. So, and Jeremiah remains there at that point, but then there is a revolt under Ishmael, who basically puts together a group of warriors to kill or assassinate Gedaliah. Sorry, Matthew. No. Good. I was trying to follow up. The text. Just repeat. Okay, so in chapter 41, Ishmael puts together a group of warriors to assassinate Gedaliah. Então, no capítulo 41, nós vemos Ismael, né, que é um guerreiro que é enviado para matar Gedalias. And they kill the remaining Babylonian warriors who had remained behind. Então, eles aqui matam os últimos guerreiros babilônicos
ou babilônios que ficaram para trás. But then everybody got afraid that Babylon was going to come back and wipe everybody out for this revolt. So they were deciding amongst themselves to flee and run off to Egypt. Então, o que aconteceu foi que o povo que estava ali ficou com muito medo que a Babilônia viesse, quando soubesse dessa revolta, viesse para ajudar novamente e acabasse com aquela revolta, só que esse povo ficou com tanto medo que eles fogem para o Egito. But in chapter 42, Jeremiah warns the people to not go back to Egypt because the Lord has commanded them to never return to Egypt, like we read in Deuteronomy. Mas em Jeremias 42, Jeremias alerta o povo para não voltar para o Egito, por causa da palavra de Deus, para que em Deuteronômio que nunca deveria voltar para o Egito. The Lord said, I saved you, I ransomed you from Egypt, never go back there. Então, Jeremias diz, olha, ou pelo menos Deus dizendo, eu salvei vocês, eu resgatei vocês do Egito, nunca mais voltem para lá. But here these people are, and they think that their escape, their safety, lies in Egypt. E aqui essas pessoas, elas fogem e eles acham que a sua segurança repousa no Egito, ou está no Egito. Then in chapter 44, you see that as soon as they get back into Egypt, they fall immediately back into the worship of the exact gods, or specifically one of the goddesses that Jeremiah had commanded them not to worship. E assim que esse povo que estava em Judá chega no Egito, quase que imediatamente eles voltam a praticar a idolatria aos deuses que o povo de Israel já adorava antes, que o Senhor tinha alertado para não adorar, que Jeremias tinha alertado para que eles não adorassem. And Jeremiah, in chapter 43, was forced to go with them. They basically captured him and took him with them. E voltando um pouco no capítulo 43, Jeremias ele é forçado a ir com esse povo para o Egito. Jeremias ele foi capturado. And what's amazing about all this is the total irony of that whole situation. O que é maravilhoso nessa história é a ironia da situação. Because it's a complete reversal of the salvation story of Israel. Porque é praticamente o reverso da história da salvação de Israel. Because Yahweh had saved Israel out of Egypt and defeated their enemies along the way. Porque o Senhor salvou os israelitas do Egito e derrotou os inimigos em todo o caminho do povo. He flattened the city of Jericho and then gave them the promised land. O Senhor derrubou toda a cidade de Jericó e entregou ao seu povo a terra. And there he would bless them, he would protect them, and he would make them prosperous and grow. Então, lá o Senhor iria abençoá-los, Deus iria protegê-los, e lá Deus os faria crescer e se multiplicar. And then the reversal happened. They started disobeying God and losing out on the blessings. E agora começa a acontecer algo reverso. Eles começam a adorar os outros deuses e começam a perder essas bênçãos. They started being defeated by their enemies, first by the Assyrians and later captured by the Babylonians. Então, eles primeiro começam a ser derrotados pelos seus inimigos, primeiramente pelos assírios e depois pelos babilônios. Jerusalem was destroyed and their king was captured at Jericho.
Jerusalém foi destruída e seu rei foi capturado. And then finally, those Jews that remained, that remnant that remained in the land, rejected the promises of Yahweh that were given to them through Jeremiah. E aquele povo remanescente que permaneceu na terra, eles também rejeitaram as palavras de Deus por meio de Jeremias, as profecias através de Jeremias. And they returned full circle to Egypt. E eles retornam, né? Eles acabam voltando, né? Nesse círculo vicioso, eles voltam ao Egito. I mean, it's just this incredible graphic picture of what a total loss of faith looks like. Essa é uma imagem gráfica muito clara. It is a total graphic image of what? Of complete loss of faith. Essa é uma imagem gráfica muito clara da perda total da fé. They have totally destroyed their relationship with God. Eles simplesmente destruíram toda a sua relação com Deus. And yet, there are still some that are faithful. E mesmo assim, and yet, there are still some that are faithful. Mas ainda assim, ainda existia um remanescente fiel. I mean, you got the Rechabites, you got Ebed-Melech, you have Jeremiah, you have Baruch, you have this remnant that is going to remain and have hope for the future. The second group is, the first is Rechabites, the second is what? The guy that got Jeremiah out of the cistern, his name was Ebed-Melech. Okay, the Ethiopian, yeah, Ebed-Melech. Yeah. Ok. Então a gente tem aqui o grupo dos, a gente tem o grupo dos Recabitas, a gente tem Jeremias, a gente tem Baruque, são aqueles que são dos remanescentes fiéis que o Senhor promete uma restauração. All right. Then chapters 47 through 51 is basically going through each country, each nation that God is going to judge. Agora, dos capítulos de 47 a 51, nós vemos Deus indo a cada nação, o texto relata cada nação a quem Deus vai visitar para julgar. Not a lot is actually said about why the judgments are happening. There's not many reasons given. It's all to be just it must have just been understood at that time. O texto não relata muito as razões, os porquês essas nações estão sendo julgadas, porque naquela época isso já era compreendido o motivo por que elas estavam sendo julgadas. I mean, you start with Egypt, you go to Philistia, Moab, Ammon. I don't know how many you want me to say. Edom, Moab, Edom, okay. Damascus. Okay. No problem. So it starts in 46 over 52. No problem. 51. Então, 51, yeah. Então, começa no 46, vai até o 51. Então, começa aqui a mensagem para o Egito, depois a mensagem para os filisteus, que é Filístia, Moabe, e segue para Amon, Edom, até o capítulo 51, tem também Damasco e outras cidades. Né? Babilônia também. E assim foi, até Babilônia. Okay. Now, some of these are going to result in a complete destruction. Others will still have hope in the future. Algumas dessas nações serão totalmente destruídas. Para outras ainda restará uma esperança de restauração para o futuro. For example, we can read chapter 46, verse 26. A gente pode ler o Jeremias 46, versículo 26, 26.
Yeah, 46, 26. Então, Jeremias 46, 26. Alguém pode ler? Eu os entregarei na mão daqueles que buscam suas vidas, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus servos, e depois esta será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Thank you. But as you remember, in Isaiah chapter 19, verses 23 through 25, God actually declares that all of Egypt will eventually know and proclaim the name of the Lord. Isaiah 19, verse 23 through 25. Vocês vão lembrar que em Isaías 19, de 22 a 25, existe uma promessa de que that Egypt will eventually all proclaim the name of the Lord. De que o Egito irá proclamar o nome do Senhor. All right. But Palestine, some of them will completely disappear. Like the Philistines are totally gone. The only thing that remains of the Philistines is the name Palestine. But that people group is totally gone, along with the Edomites. Mas outra nação que, por exemplo, simplesmente sumiu são os filisteus. A única coisa que restou em termos desse povo é o nome Palestina, é apenas o nome, mas o povo foi varrido, não existe mais, bem como os edomitas. All right, let's have somebody read chapter 51, verse 64. Vamos agora para Jeremias 51. Yep. Então, Jeremias 51, versículo 64, que diz assim: Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Thank you. So that basically wraps up all of what Jeremiah did, all of his writings, everything that he wrote through Baruch. And then this last chapter of 52 restates what happened in chapter 39. Então, agora nós chegamos, ao fim do livro de Jeremias, e o capítulo 52 é apenas uma reafirmação de tudo aquilo que Jeremias fala também no capítulo 39. All right. And essentially closes with a few extra details about Jehoiachin basically living out his life. Just help me, which name? Jehoiachin. Okay. Can you repeat what you said about Joachim? I mean, the book just closes with him living out his life. Some of the details about the end of his life. He received an allowance, essentially. Ok. Aqui nós vemos no capítulo 52 alguns desdobramentos, sobre a vida de Joaquim, e como é que a vida dele se desdobra, os desdobramentos da vida de Joaquim. But one interesting detail that we're given here in Jeremiah are the 3 different exiles that happened with Judah in verses 28 through 30. So let's have somebody go and read that, and then we'll close that. O que a gente vê de interessante aqui no capítulo 52 são os 3 tipos de exílios que acontecem em Judá. A gente vai ler agora from 28 through 30. Vamos ler do 28 até o 30, que diz assim, Jeremias 52, de 28 a 30. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus.
no 18º ano de Nabucodonosor, 832 Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. Thank you. Okay. Any questions about Jeremiah? Mind if I take an extra 10 minutes also to cover Lamentations? That's about how long it takes to cover Lamentations. Ok. Bom, antes de nós passarmos para Lamentações, eu vou precisar somente de mais 10 minutos para poder fazer a exposição de Lamentações. Queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta ainda sobre Jeremias. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pastor William. Ok. Quanto à destruição do templo de Jerusalém, né? Faz referência aí a alguns utensílios do templo e tal, bronze. O que foi feito da arca? Pergunta ao pastor Matthew se ele sabe onde é que está. Matthew, you know that concerning the destruction of the temple, Yeah. All right. okay, all the In furniture. AD 70 or this time? This time. Okay. During this time. Okay. Do you know what has happened with the ark? No. Nobody knows what happened to the ark. Ninguém sabe o que aconteceu com a arca. Essa é a pergunta de ouro. I wish I did. That'd be super cool if I did. Foi encontrado pelo Indiana Jones. É isso que eu ia falar. Já foi encontrado, fizeram até o filme. Exato. But ele falou, they are just making fun that Indiana Jones has found the ark. Yeah. The arch. But Yeah. what's interesting is that it is some people believe that it's in the heavenly kingdom, that God actually took it to himself because it shows up in the eternal kingdom. So Alguns, especulação, alguns dizem que o Senhor tomou a arca para si e levou para o reino dos céus, porque isso revela realmente o reino de Deus. A arca representava o governo de Deus sobre o seu povo, né? Mas ele disse, eu não sei onde está, e realmente essa é a pergunta de ouro. Parece que no Apocalipse tem uma referência sobre a arca no céu, na verdade, né? Diga qual é. Eu não me recordo agora, mas tem uma referência sobre a arca no livro do Apocalipse. Então tá. Ok, obrigado, Cristiano. Uma curiosidade. Yeah, Revelation 11:19 says that the temple in heaven was open and the Ark of the Covenant was seen within his temple. Apocalipse 11:19. É a referência em Apocalipse à arca. Yeah. Ok. Uma curiosidade, pode ser? Sim, irmã Gevalina. Sim. No final aqui do capítulo 52, então, até aqui as palavras de Jeremias, ok? E no capítulo 52, que inclusive a gente vê que faz referências a Segunda Reis, não é? Vários capítulos do Segunda Reis. Então, quem escreve esse capítulo 52? By the end of chapter 51, it says that here are the words of Jeremiah. Yep. And in chapter 52, there are some references to the kings, to kings in Second Kings. And who wrote 52, the chapter 52? I don't know. Well, we don't know. Yeah, it could have been Baruch. It could have been somebody else. Yeah, but I think it has something that has to do with the Hebrew way of writing. Even though he's saying that here is gone the words of Jeremiah. Yeah, but it could be Baruch. Yeah. Wait, are you saying that you think it's Jeremiah?
posthumously or No, what? yeah, Oh, no, okay. I will Okay, not no. risk. I will not risk. Yeah, I wouldn't either. But I mean, it's a lot like Deuteronomy, right? Or no, not Deuteronomy. Yeah, Deuteronomy. No. Yeah, Deuteronomy. The last chapter of Deuteronomy wasn't written by Moses, even though all Deuteronomy's always said that it was written by Moses. Joshua got the last chapter. Uhum. Ok. Irmã Gevalinda, possivelmente foi Baruque, que foi o escrivão de Jeremias. Aqui acontece a mesma coisa que aconteceu em Deuteronômio. O último capítulo de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, mas já foi escrito sob a pena de Josué. But it could have been written by Jeremiah, and then it was just tacked on the end because it is kind of a weird repeat of history, kind of a weird repeat of chapter 39. Yeah. Mas pode ter sido também escrito pelo próprio Jeremias, porque o capítulo 52 ele reconta o que ele já fala, né? No capítulo 39. Yeah, I don't know what Manny talked about, basically the two different editions of Jeremiah either. Can you just ask him if Manny discussed at all the difference of Jeremiah between the Septuagint and the Masoretic text, if he got into that at all? Vocês sabem se ontem o Manny falou com vocês sobre as duas edições que existem do livro de Jeremias, a edição da Septuaginta e a edição do texto massorético? Ele comentou alguma coisa ontem sobre isso? Não, nessa vez ele não abordou sobre isso. Okay. No, not this time he did not talk about it, Matthew. Okay. Well, I don't know if it's that important to talk about that. Yeah, no, we don't know who wrote the last chapter. We'll just leave it at that. No, it's fine. It's okay. Don't worry. But yeah, I mean, because it's pretty obvious that, I mean, the book itself declares that somebody different wrote the book, wrote the last chapter, other than Jeremiah, because I mean, the book itself says that this is where Jeremiah's words end. And that's kind of the Hebrew tradition, of let them know that somebody else got the last chapter. Mas a gente fica aqui ainda com essas três opções: próprio Jeremias, ou Baruque, ou alguém diferente desses dois pode ter escrito, né? Mas o próprio texto realmente indica que alguém além de Jeremias escreveu. Because I mean, obviously, anyway, yeah, we'll just stop there. All right, let me cover Lamentations super quick for us. Gente, eu quero abordar com vocês Lamentações de maneira bem rápida, bem breve. All right, now you asked the author of the last chapter of Jeremiah. You can ask the same question and get the same answer for the author of Lamentations. Someone. Se vocês fizerem essa pergunta sobre quem foi o autor do último capítulo de Jeremias, e vocês devem fazer a mesma pergunta para Lamentações. Quem foi o autor de Lamentações? Alguém? Are you asking someone, or you're saying that someone wrote? Someone wrote it. Okay, but not Jeremiah. Not necessarily, but it could have. Ok. Nós também não sabemos exatamente quem escreveu Lamentações. Poderia ter sido Jeremias. So, more modern tradition says it was Jeremiah. The Septuagint, the Greek translators of the Old Testament, accepted that it was Jeremiah. The modern what? Kind of the modern holding. Yeah, what they. No, just repeat a more modern belief. Okay. Especially among the Greek translators. Ok. Nos estudos mais recentes, modernos, quando eles estudaram a Septuaginta, por exemplo, a versão da Septuaginta, eles aceitam que realmente a autoria de Lamentações vem de Jeremias. And that's why in the Septuagint, so in the Greek translation of the Old Testament, and
in our English Bibles and probably the Portuguese Bibles, Jeremiah always Lamentations always follows Jeremiah. E por que isso? Porque na Septuaginta, que é a tradução, é a versão da tradução do hebraico para o grego, Lamentações está sempre atrelada, e na Septuaginta, Lamentações está sempre junto com Jeremias. But in the Hebrew Bible, it's not associated with Jeremiah at all. It's actually put in the group of five books that are called the writings. Lamentations? Yep. Yeah, sorry. Do I keep saying Jeremiah? Yeah. Lamentations isn't associated with Jeremiah at all. In the Hebrew Bible, it's put in a group of five books called the writings. It's separated. Totally separate. Ok. Mas, na Bíblia hebraica, Lamentações, ele não vem logo na sequência de Jeremias, e ele é colocado juntamente com outros livros que são chamados de Os Escritos. So it's called the Megaloth. The Hebrew word is Megaloth. It means scrolls. Então, a palavra desse tipo de escritos é megaloth, que quer dizer rolos. So it's Lamentations, Song of Solomon, Ruth, Esther, and Ecclesiastes. Those Então, five books are grouped together. Lamentações, Cantares de Salomão, Ruth, Esther e Eclesiastes. Those five books, known as the scrolls, actually are dedicated to certain days, certain feasts that they're read on. Então, esses 5 livros, eles são chamados de os rolos ou os escritos, porque esses 5 livros se referem a 5 festividades diferentes. Lamentations is read on the day that's called the 9th of Av. The 9th of Av. Yeah. I don't know. It's the Hebrew, the 9th, not the 8th, not the 10th, okay. The 9th of Av, which is just A-B, or in Hebrew, it's Av. It's Father. Okay. The ninth of Father. It's just a day that they have. Ok. Lamentações, por exemplo, é lida no dia que é considerado o 9º dia do Senhor. Algo parecido. It's a specific, no, it's good. So it's a specific day that's dedicated to the remembrance of the destruction of the temple. Então, essa dia de festa é dedicado especificamente para aquele dia da destruição do templo do Senhor. All right. So just a quick understanding of Lamentations. Obviously, it's long for lament. So a lament was often a song or a poem that was sung or written during a funeral. Então, pouco aqui sobre Lamentações. Lamentações, é claro, é composto por um lamento, e um lamento ele é entoado em dias, por exemplo, como um dia de funeral. And something unique about Lamentations, of course, it's 5 chapters. All 5 chapters have 22 verses. Algo muito singular e próprio de Lamentações é que nos 5 capítulos, todos eles têm 22 versículos. Chapter 3 is slightly different in that it has exactly triple that number. E o capítulo 3, ele é um pouquinho diferente, porque o Lamentações 3, ele triplica esse número de versículos. Então, ao invés de 22, ele tem 66. Does anybody know why the number 22? Alguém aqui saberia dizer por que esses capítulos têm 22 versículos? Porque são escritos em ordem alfabética. Because they are wrote in alphabetical order. Okay, good. Yeah, it's an acrostic. So porque exatamente porque é um acróstico. Yeah, so there are 22 letters in the Hebrew alphabet. Então, porque
o alfabeto hebraico ele tem 22 letras e o texto é escrito no acróstico do alfabeto grego, do alfabeto hebraico. So each line begins with that letter of the alphabet. Now, each of the chapter 1, 2, and 4 all have 3 lines starting with the same letter, and then it moves to the next letter. Então, os capítulos 1, 2 e 4, cada um tem 3 linhas começando com a mesma letra do alfabeto hebraico e depois é que ela avança para a próxima letra. So it's Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, 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 Dalet, Dalet, Dalet. Então, por exemplo, no alfabeto hebraico, é como se fosse Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel e Dalet, Dalet, Dalet. Nice. Very good. All right. Lamentation 1. That's all I know. That's all I know. Oh, let's keep going then. hey. Okay. All right. Lamentations 1 describes basically a lot of weeping, a lot of crying over the destruction of Jerusalem. Então, capítulo 1 de Lamentações ele fala muito, né, do lamento e do choro a respeito sobre a destruição de Jerusalém. Lamentations is a reminder over why God destroyed it, over the reminder of God's wrath that he took out on Jerusalem. Então, o capítulo 1 de Lamentações, ele é um lembrete sobre o porquê Deus destruiu Jerusalém, é um lembrete do porquê Deus lançou a sua ira sobre Jerusalém. Chapter 3 opens up with a long lament over all the terrible things that are going on. But then it's interesting at the end of chapter 3, it shows that he's not completely overwhelmed by it. God? No, the lamenter. Ok. O capítulo 3 vai mostrar também, vai lamentar e demonstrar toda a dor que ele está sofrendo, né, por causa da destruição, mas no próprio capítulo 3 ele vai terminar mostrando que ele não está totalmente sobrecarregado por essa dor. Let's actually read that transition. So Lamentations chapter 3 verses 19, and then let's read through verse 24. Vamos ver essa transição em Lamentações 3, de 19 a 24. A gente vai ver essa transição, Lamentações 3, de 19 a 24. Eu queria pedir alguém para ler, por favor. Lembra-te da minha aflição e da amargura do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembranças deles e fico abatido. Mas quero lembrar de que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Thank you. Obrigado, pastor. So, it's always interesting. Verses 22 and 23. Man, they're so often taken out of context. Like, oh, great is thy faithfulness. Morning after, and it's always sung in a song, but it's never sung in context. É interessante, porque os versículos 22 e 23, eles sempre são usados fora de contexto. A gente sempre acaba usando esse texto, né, em alguma canção. But to remember God's faithfulness in these times of severe judgment and God outpouring of his wrath is incredible. Mas pensar na fidelidade de Deus nesse tempo aqui em que o povo experimentou o julgamento e a ira de Deus
É incrível. To proclaim that the Lord is my portion in a song of lament where you're literally weeping and singing this song over the death of your nation is remarkable. Por exemplo, dizer, como aqui no texto diz, que o Senhor é a minha porção, em meio a toda essa situação de lamento em que o povo está chorando pelos mortos do seu povo, é algo realmente marcante. So don't do these verses an injustice by preaching them or remembering them even out of context. But remember that even in the moment of God's wrath, he is your portion and he is your hope. Sorry, Matthew, can you just repeat the beginning? No. Yeah, so don't do these verses an injustice by quoting them or even remembering them out of their context. Não façam, por favor, a injustiça de citar esse texto fora do seu contexto. Because their power is within their context. Their message is in their context. Porque o poder da mensagem desses versículos está no seu contexto. All right. So going back to the alphabet. So basically what's going on here in chapter 3 is that each line is long enough in this chapter that they broke each line down into its own verse. Repeat, please. Yeah, so essentially what's going on here in chapter 3, why we have 66 verses rather than 22, is that each line is long enough to be broken down in its own verse. That's why we have 66 verses rather than 22. Ok. Aqui, esse capítulo, ele tem 66 versículos, porque as frases e as sentenças elas são mais longas, né, em cada setor, onde tem cada letra, né, do acróstico. And so the significance with using the whole range of the entire alphabet is basically to illustrate a complete expression of grief and repentance. O sentido do autor aqui usar todas as letras do alfabeto grego para compor o texto é para demonstrar a profundidade do lamento e também da dor que o povo está sentindo. All right. Chapter 4 goes back to being a lament of the terrible situation of Jerusalem, and it kind of retells the story of the destruction of the city. Então, o capítulo 4 volta a relatar lamento sobre a destruição de Jerusalém e volta a recontar também toda a destruição da cidade. And just so you understand the gravity and just the disgusting situation, let's read chapter 4, verses 9 and 10. Só para vocês perceberem a gravidade da situação do que está acontecendo aqui, vamos ler Lamentações 4, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Lamentações 4, 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. They read about the boiling of children? Yes, that's right. Yeah. That's just disgusting. Vocês percebem o quão repugnante, a que situação repugnante o povo chegou e pelo que eles estavam lamentando. Yeah. So they're literally eating their own kids. And that, go ahead. Eles chegaram a uma situação, né,
de destruição em que eles literalmente tiveram que cozinhar e comer os seus próprios filhos. So that should remind a good Jew of two different things. First of all, in Deuteronomy 28, where the Lord commands them not to make sacrifices to Molech, child sacrifices to Molech. Para um bom judeu, esse lamento lembraria de Deuteronômio 28, quando Deus ordenou que eles não deveriam sacrificar seus filhos ao deus Moloque. And then to Jeremiah chapter 7, verses 30 through 33, where he warns against child sacrifice. E aí eles voltam a lembrar de Jeremias capítulo 7, de 30 a 33, de que eles foram avisados por Jeremias de novo a não sacrificar os seus filhos a Moloque. All right, and then chapter 5, it opens with further describing the situation for the survivors of that time. Então, agora no capítulo 5, o autor ele vai dar mais algumas orientações para os sobreviventes. And then in verse 7, there's recognition of the people's iniquities, of the fathers. E aqui no versículo 7, por exemplo, vai ver o reconhecimento dos pecados dos pais. And then finally in verse 21, that the Lord restores this request that the Lord restore the people. E agora no versículo 21, há esse pedido para que o Senhor restaure esse povo. All right. And that's Lamentations. E assim, esse é o livro de Lamentações. Any questions over that? Alguma pergunta, né, no livro de Lamentações? E aí no capítulo 5, que a irmã leu, onde o povo está cozinhando seus filhos. 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Valeu. Irmã Gervalinda. E no capítulo 5, então, não são usadas as letras hebraicas, né? Não, creio que sim, porque tem 22 versículos de novo. Tem 22, mas não são usados, porque, por exemplo, aqui na minha Bíblia, então tem todos, né? O Aleph, Bet, tal, né? Mas no 5 não tem. She's just confirming if on the chapter 5 also use the acrostic. Yeah. Yeah, and I told her that yes. E sim, irmã Gervalinda, o capítulo 5 também usa o acróstico com base no alfabeto hebraico. Well, it's not an acrostic. Peraí. Ele está confirmando, irmão. It still has the 22 lines of text at 22 verses. So it still shows a completeness of mourning and of repentance, because finally in chapter 5 we get to the repentance. So it doesn't have, it's not an acrostic, but it's still showing the same thing by having 22 lines. Ele realmente não segue a estrutura do acróstico. Ele ainda tem 22 versículos, mas ele continua demonstrando agora também essa questão da restauração, do lamento e da dor do povo. Good question. Anything else? Mais alguma pergunta? Talvez esta mudança de estrutura seja por conta do gênero. You think that the gender of the text changed in chapter 5? The gender? The text gender changed in chapter 5? Gênero literário.
Gênero literário. Do you think that? Give me an example so I can look it up. You mean R or what? No, the gender? literature gender. The way that the writer writes. So from male to female or No. Okay, sorry. Not the male or female. The gender is the type of writing, the kind of writing. Genre. Yeah? Is that How what do you're you asking? say? Genre? Genre, okay. Yeah, GENRE. Because for us in Portuguese is the same word. Oh, is it? Okay. Okay. No, the genre? No, but it's still a lament. No, he's just asking if you think that the difference in chapter 5 is due the genre. It is a different genre. Do you think that? No. Não, ok. Yeah. Firmino, não, ele não acha que a diferença seja devido ao gênero literário. And it's still a lament, kind of poem / song. Ainda é uma canção de lamento. Yeah, it's still a funeral, what you call a funeral dirge, a funeral song, a song of lament. Isso, ainda é o gênero literário ainda é uma canção funeral, é uma canção fúnebre, perdão, é uma canção fúnebre, uma canção de lamento. Pastor, o 5 não seria um pedido de misericórdia, um lamento, assim, mas um pedido de misericórdia a Deus, uma oração? Chapter 5 would not be a prayer to God to restore the people. What? Chapter so 5. she's saying it's different, different type No, of prayer? No. She's just saying that the chapter 5 focus is a request from the people to restore, to ask God's restoration. Yes? Yeah. Yeah, sim. Yeah. Sim, Lizane. I mean, it's still a lament, though. Like, it's still a song of sorrow, pleading with God to not completely wipe them out, to not rebuke them or to not reject them, but to restore them to a full relationship with them eventually. Continua sendo uma canção de lamento, uma canção de choro, em que eles pedem a Deus para que ele não os rejeite, para que eles não os abandone, mas sim que ele os restaure. Pastor William. Sim. Eu posso fazer uma consideração sobre o texto e aí você depois consulta o Mateus sobre isso. Quando a gente olha do capítulo 1 ao capítulo 4, a ideia de ter todas as letras é como se dissesse: não existem mais palavras para falar sobre tanta tristeza. Então se usa todo o alfabeto. É um jeito de dizer que tudo que se pode dizer está ali a respeito disso. E no capítulo 5 é mais essa oração que o pastor Mateus falou. E se a gente olhar o primeiro versículo: lembra-te, Jeová, do que nos tem acontecido, considere, olha para o nosso opróbrio. E o último: se é que nos tens de todo rejeitado, se é que não estás sobremaneira irado contra nós. A ideia de que agora é uma música e essa oração que precisa ter uma forma diferente. Então, os 4 capítulos têm essa forma de não há mais palavra para falar sobre a dor, e o 5 ele precisa mudar por causa desse contexto do tipo de oração. Matthew. Yep. Pastor Shank just made some observations saying that
the structure using the acrostic is to show that there is no more words to express our lamentation about what has happened to us. And on the 5th chapter, he changed the structure because now his emphasis is not about only the suffering, but also asking for restoration. That's good. He just made some observations. Okay. That's good. I like it. Ok, Pastor Shank, obrigado. Eu gostei. All right, good. Anything else? Mais algo? No último capítulo, pastor, a impressão que eu tenho é que é uma oração coletiva. Os outros, a gente percebe lamentos individuais. Eu aprendi assim, por isso que eu fiz a pergunta. Será que não é por causa do gênero? O gênero, ele tange dos primeiros capítulos o individual, e o último capítulo, o gênero, ele vai levar a um campo, ou uma oração coletiva. Matthew, he said that it seems that from chapter 1 to chapter 4, the lament is a personal lament, not a collective lament. And in chapter 5, it seems that it is a collective or a group, a lament from a group. And that's why the structure changes, okay? It seems to change. It changes, but it's his observation. I wouldn't say that. I mean, chapter 4 pretty clearly has plural forms. I mean, you look at verse 19 of chapter 4. It says our pursuers. Our, and chapter 17, our eyes failed, not my. So it's pretty clearly a corporate lament. Ainda assim, Firmino, os capítulos de 1 a 4 também tem palavras que falam sempre no plural, né, se referindo a nós. Então ele entende que o livro ele é um lamento coletivo também, né? Embora pareça, né? You could argue that 1 through 3 could be an individual lament. Você poderia, Firmino, argumentar que dos capítulos de 1 a 4, 1 a 3 são lamentos individuais, não de 1 a 4. Tá? William. Ivonete. Oi, Ivonete, querida. Aí ainda dentro, quando ele começa no versículo 1, trazendo a lembrança ao Senhor, né? Lembra-te, Senhor. Aí eu fui lá para o versículo 7, fazendo alusão àquela parte onde o Senhor disse que lá em Israel não mais proferiria aquele provérbio em que os pais iam comer o fruto azedo lá e os filhos embotariam os dentes. No 7, quando ele disse, nossos pais que pecaram e nós é que levamos o castigo das suas iniquidades, seria uma alusão a essa lembrança lá do passado. I remember, Matthew, when God said once that the children would not, for example, the fathers would eat the grapes, but the teeth of the children. Yeah, and she's making an observation, Lamentations 5, verse 7. She's just relating these passages, okay? Yeah. Do you think that they are lamenting over what God... I'm going to mute him real quick. Hold on. There we go. All right, go ahead.
They're lamenting over what? Well, they're lamenting because this has in fact happened. The forefathers has sinned, and the children has received the punishment for their. Okay. All right. So a couple things to note, and Jesus reminds the people to not use some of these types of proverbs later on as well. But go translate that, and then I'll get into it. Ok. Nós temos que lembrar, Ivonete, que o próprio Senhor Jesus, ele advertiu para que nós não usássemos esse provérbio, né? Que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos aqui embotaram, tá? Ou seja, o próprio Senhor Jesus advertiu para a gente não usar, tomar cuidado ao usar esse tipo de provérbio. Okay. Where was it? Anyway, so we bear their iniquities. They are in fact paying. Well, they're living in a time of judgment, but that doesn't mean that eternally they're going to have to pay for their parents' sins. Uhum. O lamento aqui é o lamento porque eles estão vivendo um tempo de julgamento. E não necessariamente porque eles estão sofrendo pelos castigos dos seus pais. Tá? So suffering repercussions from a parent's poor decisions might be a part of your life, but eternally you're not going to have to pay for your parents' sins. Faz parte da vida, sim, os filhos sofrerem pelas decisões erradas dos seus pais. Mas em termos de consequências eternas, os filhos não receberão o castigo pelos pecados dos seus pais. No, I think it was Ezekiel who said it. Yeah, Ezekiel. Yeah, Ezekiel. Yeah. Anyway, we can study that next month when we get into Ezekiel. A gente, Ivonete, a gente vai para Ezequiel mês que vem. A gente vai acabar voltando nesse texto. Yeah, an interesting reference to that is Ezekiel 18:2. You can read up on it and prepare a lesson for us. Isso, a gente já pode se preparar para essa próxima aula, Ezequiel 18. Ezekiel 18 verse 3. Well, how about you go ahead and read that for us? Read 18 verse 1 through 3. Sim, o texto está em Ezequiel 18, de 1 a 3, que diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Okay? Never. Are you going to read it, or somebody going to read it? I read. Oh, you did? Okay. All right. Cool. All right. So clearly there was a misunderstanding of that proverb that needed to be set straight, but it was so ingrained into the culture that it was always going to be taken the wrong way. So Ezekiel commanded that it never be used again, or the word. Deus aqui faz uma advertência ao povo de Israel, porque havia um mal-entendido, né, sobre esse provérbio, porém ele passou a ser tão usado pelo povo, e ele passou a fazer parte tanto da cultura do povo, que Deus disse para o povo: olha, não usem mais esse provérbio. Né? Right. Yeah, anyway. We could get into wisdom literature, but let's not do that. All right. Anything else? Ok. Mais alguma coisa? Good questions. I'm enjoying it. I could be here all night. Eu só fiquei curioso com relação àquela questão que ele falou
que o pastor Ney não havia citado a questão da Septuaginta e o... Texto massorético. Isso. He was just curious because you mentioned the two editions of Jeremiah, the Septuagint and the Masoretic text. He's just curious about that. Briefly. Resumidamente. So the Masoretic text dates to about 900 AD. Então, o texto massorético, ele data de 9 séculos antes de Cristo. The Septuagint is about 300 to 400. No, it's about 600 years older than that. The Septuagint. Well, let me see the exact date. About that. 600 to 700. About 700 years older than that. 600 to 700 older than the Masoretic? Yeah. Sorry. The Masoretic is 900 AD. AD, yep. AD. Irmãos, perdão, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. O texto massorético, ele é datado em torno do século IX do ano do Senhor, ou seja, 9 séculos depois de Cristo. O texto da Septuaginta, ele é cerca de 600 before Christ or before 900? No, it's really more than that. It was written about 200 BC. Yeah, the Septuagint is about 200 or almost 300 before Christ. I wouldn't go quite that far. It's about 200, about 220 to 200. E o texto da Septuaginta, na verdade, ele data em cerca de 2 séculos antes de Cristo. De 1 a 3, que é a média. Exatamente. É entre 200 entre 200 e 250, mais ou menos. Okay, so so there's a difference between those. The Masoretic text is about 1/8 longer than the Septuagint. Ok. Há uma diferença entre o texto massorético e o texto da Septuaginta, no livro de Jeremias. O texto massorético, ele é cerca de ele é um pouco mais longo do que o texto da Septuaginta, em termos 1/8, né? Ou seja, ele é 1/8 mais longo do que a edição do texto da Septuaginta. So, the Masoretic text was what many believed for hundreds of years to be the accurate. They believed that the Septuagint had missed some things, so they were translating off of a poor manuscript. So when it came to the Masoretic text, that was the more accurate copy. The longer copy was the more accurate copy. Por muito tempo, muitos acreditaram que o texto massorético era o texto mais completo, porque quando se voltava para o texto da Septuaginta, eles achavam que, por ser o texto menor, era o texto que não era tão preciso, né? Então, eles achavam que o texto massorético era o texto mais preciso porque ele era mais longo. Ou seja, eles achavam que o texto da Septuaginta acabou se fazendo um texto mais curto por causa de alguma falha na cópia. However, when the discovery of the Dead Sea Scrolls came about, the Dead Sea Scrolls gave evidence that the older Septuagint was perhaps the more accurate copies. Mas com as descobertas e os escritos do Mar Morto,
foi comprovado que o texto da Septuaginta ele era um texto mais preciso do que o texto massorético em relação ao livro de Jeremias. So there's some dilemma there. Of course, there's plenty of debate. Some people freaked out. Então, isso realmente é um grande debate em torno disso, né? Because there's some significant passages that are in the Masoretic text, but not in the Septuagint. Muitas pessoas acabam, né, pirando por causa disso, porque há algumas passagens no texto massorético que não estão no texto da Septuaginta. For example, Jeremiah chapter 33, verses 14 through 26. Por exemplo, Jeremias 33, Jeremiah 33, verses 14 through 26. Por exemplo, Jeremias 33, do 14 até 14 to 26. Yeah, and then chapter 39, verses 4 through 13. Então, Jeremias 33, do 14 ao 26, this text, you mean that it is in the Masoretic or the Septuagint? It's in the Masoretic, but not in the Septuagint. Por exemplo, Jeremias 33, do 14 ao 26, essa é uma passagem que está no texto massorético, mas não está no texto da Septuaginta. And then chapter 51, verses 44, the second half of 4 through the first half of verse 49. Então, capítulo 51, from the second half of verse 44 through the first half of verse 49. Da metade do versículo 44, do 51, da metade do 44 até a metade do 49. And then chapter 52, from the second half of verse 27 through verse 30. E o capítulo 52, from which 52 from second half of verse 27 through verse 30. Da metade do 27 até o 30, they also are just in the Masoretic and not in Septuagint. São exemplos de textos que estão no texto massorético e não estão na Septuaginta. And then there's some other verses that are just worded differently or are missing a word here and there. E tem algumas palavras também que estão no texto massorético, mas não estão na Septuaginta. And then actually another difference is in the Septuagint, Jeremiah 46 through 51 actually aren't there. Those chapters come right after Jeremiah 25 verse 13. So in Septuagint, the chapter 46 to 51, they're not there. It's just moved. They're in Jeremiah, but they're moved to Jeremiah after Jeremiah 25 verse 13. So they're moved between Jeremiah 25 and Jeremiah 26. Okay. Por exemplo, Jeremias de 46 até 51, no texto da Septuaginta, ele não está nessa localização, ele não está nessa ordem, ele foi movido para outra parte do texto. Okay. So that's the major differences. So some believe that one of that basically the two different editions that we have of Jeremiah were composed, one in Babylon and one in Egypt. Então, as duas principais edições de Jeremias, se crê que uma foi escrita na Babilônia e a outra foi escrita no Egito. That the Masoretic text is
based off the one in Babylon, and the Septuagint was based off the one in Egypt. Então, o texto massorético foi feito na Babilônia e o texto da Septuaginta foi feita no Egito. That being the case, they would have both been inspired by God, and they were both God's word. Mesmo assim, os dois textos são inspirados por Deus e são a palavra de Deus e foram inspirados por Deus. But either way, at any rate, those verses that are changing or any of the alterations from one to the other, there's no theology that is changed. It's just some verses are missing from the De qualquer maneira, esses textos, né, que tem num e não tem no outro, ou algumas palavras que são diferentes, não mudam a teologia do texto. So you take either one, because it doesn't really change anything, just some extra information here. De qualquer maneira, você poderia usar qualquer um dos dois textos de Jeremias que seriam inspirados. But our translations are based off the Masoretic text. Mas as nossas traduções são baseadas, quase que todas elas, no texto massorético. Okay. Very good? Pastor William. Okay. Sim, Cristiano. Eu só queria fazer uma referência quanto a essa questão aí, e depois fazer uma pergunta. A referência é que isso também não é uma exclusividade do Velho Testamento. No Novo Testamento também, em João, capítulo 3, verso 13, tem uma sentença do verso 13, que inclusive algumas Bíblias trazem na sua tradução e outras não. Que é quando diz lá o texto, o Filho do Homem, se eu falei das coisas celestiais, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Às vezes essa sentença, o Filho do Homem que está no céu, não vem em algumas versões, em algumas traduções do Evangelho de João. E em outras, sim, por causa de cópias, né? João 3, 13. Ok. Ninguém subiu aos céus, né? E a sua pergunta qual é? E a minha pergunta é porque não ficou muito claro para mim a distinção do capítulo 5 de Lamentações em relação aos outros capítulos. Não ficou claro para mim porque, da questão que ele mesmo levantou para a gente responder, né? Matthew, he's just making an observation that what happens to Jeremiah, it does not only happens in the Old Testament, but also happens in the New Testament. Matthew, can you mute everybody? Yeah. Okay. And he said that it also happens in John chapter 3, verse 13. But this is not the question. He was just making an observation, okay? Sure. Okay, his question is that it was not clear for him the difference in the chapter 5 of Lamentation, of the structure. The difference in structure of chapter 5. He's asking a question about it? Yeah. He's in doubt because for him it was not so clear the difference in structure of the chapter 5 of Lamentations. Okay. Really, I mean, chapter 5 doesn't have so much of a structure other than it's poetic and that it's 22 phrases. Here, I'll show you. So we go to a lot of questions about structure. Everybody see that? Okay. So here's the Hebrew of chapter 5. Let me go up to chapter 1. Ok, ele vai mostrar para vocês aqui, olha,
que existe uma diferença realmente na estrutura poética. E aqui, por exemplo, é a estrutura... This is the chapter 1? Yeah, it's chapter 1. Então, por exemplo, essa aqui é a estrutura do texto hebraico do capítulo 1, tá? Okay. Perceba como é que o texto tá. So, little Hebrew 101. Hebrew reads right to left. Então, no hebraico, você lê da direita para a esquerda. All right. So, unfortunately, I can't break it down line by line for you. But here is chapter 1. It starts with Aleph, then goes Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zion, and so on. So this is the first letter of each line is the next letter of the alphabet. Então, vocês veem aqui do lado direito, né? As primeiras letras do alfabeto, Aleph, né? Depois, aqui, você não consegue ver, mas teria que se quebrar a linha, né? Para você encontrar que existe uma sequência de 3 Alephs. Mas você vai ver aqui à direita o Aleph, depois o Bet, o Gimel, o Dalet, o Re, o Vav. Zion. Okay? Isso. Okay, and so on. All right, here you have the same thing. In chapter 2, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Aqui também no capítulo 2 você vai ver a mesma estrutura. All right. Here you have in chapter 3, you have Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, 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 Dalet, Dalet, Dalet. So on. E aqui no 3 vocês vão ver também a mesma estrutura, né? Repetindo Aleph, 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 Bet, vai assim sucessivamente. Chapter 4, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. 4 também. And then in chapter 5, you have Zion, Nun, Yod, Mem, Ayin. So, totally different letter. Agora, no 5, vocês vão ver aqui que ele começa cada linha, né, com letras totalmente diferentes. Ele já não segue o padrão do acróstico do alfabeto hebraico. Cool. And you'll notice they're actually a lot shorter lines. So the lines in chapter 3 and chapter 5 are a lot shorter than the rest of the chapters. Vocês podem perceber que as frases no capítulo 3 e no capítulo 5 são bem mais curtas do que nos outros capítulos. So anyway, there you go. But they're still poetic, and they're still meant to be sung. O texto no capítulo 5 continua sendo um lamento e continua sendo uma canção de lamento. É um texto poético que é uma canção de lamento. Zekar Yahweh Mechayi Lachnu Habit Varei et Harefeitenu. Ele leu para vocês em hebraico. There you go. All right. Tem que traduzir, pastor. Sure. Matthew, translate for us. Well, lembra-te. You got your only translation. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe ver a nossa desgraça. Acabei de traduzir. Yeah, let me translate into Portuguese real quick. Yeah. Yeah. All right. Cool. Ok, Matthew, thank you. Há mais alguma pergunta? Pastor, desculpa. A pergunta que ele havia feito é por que o capítulo 5 é diferente dos outros capítulos? Por que ele foi escrito diferente? Porque a gente sabe que não é um acróstico. Os outros são e o 5 não era um acróstico. A pergunta é, por que os outros são acrósticos e o 5 não é acróstico? Não é essa a pergunta? Matthew, why the 5th chapter is not an acrostic? Do you know? I think Pastor Chink's description is a pretty good one. But yeah, ele está mencionando até mesmo a explicação do pastor Schenck agora, que ele já tinha dado uma explicação. I would say because that's how God inspired it to be written.
o pastor Schenck colocou já bem que os outros capítulos não teriam palavras para poder demonstrar todo o lamento que estava sendo dado, né? E no quinto já muda um pouco também até o objetivo do texto. E aí, o último argumento dele foi que o Espírito Santo decidiu inspirar o autor dessa maneira, né? E não usar um acróstico. Ok. Tá? Obrigado. All right. Bueno, or however you say it. Bueno. All right. Ok, gente. Very good. Obrigado, Matthew. Thank you, Matthew. Thank you. Obrigado, pastor Matthew. Gente, fomos até um pouco mais tarde hoje, mas eu creio que sempre é uma oportunidade de aprender. Foi uma semana muito especial, mas nós temos um outro encontro marcado dia 8. Dia 8 nós continuamos Profetas Maiores. É o nosso último encontro, tá? Então, o pastor Matthew e o Manuel vão dar aula nesses dias para a gente terminar esse módulo falando dos Profetas Maiores, e já temos a data lá, eu vou colocar novamente, onde nós vamos tratar de Profetas Menores, tá certo? Então, sou agradecido a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor William, por estar nos ajudando na tradução, pelo pastor Mateus e pelo pastor Manuel por nos ensinarem, e eu acho que a gente pode terminar fazendo uma oração, gratos a Deus pelo cuidado dele pela nossa vida. Talvez a irmã Sandra pudesse orar para nós, entregando esse tempo de estudo que nós tivemos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aprender e a aplicar, né? Como o pastor Manuel sempre fala, importa que nós apliquemos aquilo que a gente aprende. A senhora podia orar por nós, nos despedindo desse tempo especial? Pode orar por nós, irmã Sandra? Posso sim, pastor. Muito obrigado, minha irmã. Nada, soberano Deus, Pai que estás nos céus. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e toda adoração. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela vida dos teus servos, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, pela leitura, pelo ensinamento, ó Deus, que possamos, ó Deus, estarmos com o nosso coração e a nossa mente aberta para aprendermos cada vez mais e mais. Agora, Senhor, que o Senhor possa nos despedir, cada um nos seus lares, ó Deus, que possamos ter uma noite em paz, uma noite, ó Deus, sob a tua proteção. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Uma boa noite, meus queridos. Boa Uma boa noite, noite. obrigada, Até o dia pastor. 8, às Pastor 19h30. Mateus, pastor William. Tá bom? Boa noite, muito obrigado. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Thank you, Pastor William. Thank you, Pastor Obrigado, pastor Matthew. Thank you, pastor Matthew. Thank you. Great Thank you, questions. William. Obrigado, William. Tchau, Cristiano. Tchau, gente. Tchau, pastor. Boa noite, pastor William. Tchau a todos.